No alvorecer dos tempos imemoriais, o Filho de Deus, vestido com as cores do céu e da terra, se aproximava. Sua voz, carregando a sabedoria dos séculos, ecoava pelas colinas e vales, capturando a atenção de todos que a ouviam. Venham a mim, dizia, e revelarei os mistérios do reino, através de 10 fascinantes parábolas, joias de sabedoria eterna. E assim, como um pintor que tece luz e sombra, começava com a parábola do semeador, Mateus 13:3-9, onde as sementes da verdade caíam em diferentes terrenos, simbolizando a recepção das palavras divinas pelos corações humanos. Com cada palavra, a multidão se aproximava mais, suspensa pela promessa de segredos revelados. Corações aflitos encontravam consolo nas metáforas da existência. Embora a Bíblia conte com inúmeras parábolas, selecionei com meticuloso cuidado 10 das mais poderosas e significativas para compartilhar com vocês. Não percam. Número 1. A parábola do semeador se destaca como uma das ensinanças mais emblemáticas de Jesus, encontrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Jesus emprega a figura de um semeador para simbolizar a forma como as pessoas recebem a palavra de Deus. Uma metáfora que nos fala diretamente sobre nosso crescimento espiritual. A narrativa é simples, mas profunda. Um semeador sai para semear e suas sementes caem em diferentes tipos de solo, representando as variadas reações das pessoas ante a palavra de Deus. As sementes que caem à beira do caminho e são comidas pelos pássaros ilustram como algumas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não aprofundam nela. As aves, como as distrações do mundo, levam a semente antes que possa criar raízes. Aqui, Jesus nos adverte sobre o perigo da superficialidade e a falta de atenção profunda à sua mensagem. As sementes que caem em solo rochoso germinam rapidamente, mas murcham sob o sol porque não têm raiz. Esta parte da parábola fala daqueles que recebem a palavra com entusiasmo inicial, mas cuja fé é superficial. Quando surgem problemas ou perseguições, sua fé desvanece. Jesus nos convida a refletir sobre a profundidade de nossa fé e nossa resistência diante das dificuldades. As sementes que caem entre espinhos, que crescem e sufocam as plantas, representam aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida, a ilusão das riquezas e os prazeres materiais sufocam seu crescimento espiritual. Jesus nos alerta sobre como as preocupações mundanas podem desviar nossa atenção do verdadeiramente importante. Por fim, as sementes que caem em boa terra e produzem uma colheita abundante simbolizam aqueles que ouvem a palavra, a entendem e a recebem com um coração aberto e fértil, o que resulta em um crescimento espiritual significativo. Este é o ideal que Jesus nos propõe: ser como a boa terra, receptivos e dispostos a nutrir a semente de sua palavra para que dê fruto em abundância em nossas vidas. A beleza desta parábola reside em sua simplicidade e na profundidade de sua mensagem. Jesus não só nos ensina sobre a importância de ouvir sua palavra, mas também sobre como preparar nossos corações para recebê-la e permitir que transforme nossas vidas. Nos convida a examinar que tipo de solo somos e a trabalhar em nós mesmos para nos tornarmos terra fértil, capaz de acolher sua mensagem e produzir fruto. Número 2. A parábola do bom samaritano é uma das histórias mais poderosas que Jesus compartilhou para nos ensinar sobre o amor incondicional e a compaixão pelo nosso próximo. Encontra-se no Evangelho de Lucas, onde Jesus responde à pergunta de um especialista na lei sobre como herdar a vida eterna. Com esta parábola, Jesus não só responde à pergunta, mas também redefine e expande o conceito de próximo, além das limitações étnicas, sociais ou religiosas. A história começa quando um homem, viajando de Jerusalém a Jericó, cai nas mãos de ladrões que o espancam, roubam e deixam meio morto à beira do caminho. Um sacerdote e depois um levita passam pelo mesmo caminho, mas ambos escolhem ignorar o homem ferido, cruzando para o outro lado do caminho para evitá-lo. Suas ações refletem uma desconexão entre o conhecimento da lei
e a prática do amor e da misericórdia que a lei pretendia promover. Em contraste, um samaritano, considerado um estrangeiro e visto com desprezo pelos judeus devido a diferenças históricas e religiosas, torna-se o herói da história. Ao ver o homem ferido, move-se a compaixão. Este samaritano não só interrompe sua viagem para atender ao ferido, mas também lhe presta primeiros socorros, leva-o a uma hospedaria em sua própria montaria e paga por seu cuidado, prometendo cobrir quaisquer despesas adicionais que possam surgir. Sua ação desinteressada e compassiva ilustra o verdadeiro significado de ser um próximo. Jesus usa esta parábola para nos ensinar que o amor ao próximo não conhece fronteiras e que a misericórdia não deve ser limitada por preconceitos raciais, culturais ou religiosos. Nos chama a reconhecer a humanidade em todos e a agir com compaixão diante daqueles em necessidade, independentemente de quem sejam ou de onde venham. A lição do bom samaritano é revolucionária e desafiadora. Jesus nos convida a expandir nossa própria compreensão de comunidade, compaixão e amor. Nos encoraja a nos perguntar: sou eu, como o sacerdote ou o levita, demasiado ocupado ou indiferente para ajudar? Ou sou como o samaritano, disposto a oferecer amor e compaixão, mesmo quando é desconfortável ou custoso fazê-lo? Esta parábola não só desafia nossas percepções e preconceitos, mas também nos impulsiona à ação. Nos lembra que o amor genuíno é demonstrado através de ações concretas de cuidado e misericórdia para com aqueles que estão feridos, sejam quem forem. Na parábola do bom samaritano, Jesus nos mostra que o caminho para a vida eterna é pavimentado com amor, misericórdia e compaixão pelo nosso próximo, redefinindo quem é nosso próximo no processo. Número 3. A parábola do filho pródigo, que Jesus relata no Evangelho de Lucas, é uma das histórias mais emotivas e profundas que nos fala sobre o perdão incondicional e o amor inesgotável de Deus. Esta parábola conta a história de um jovem que, após receber sua herança antecipadamente, deixa sua casa e desperdiça todo o seu dinheiro em uma vida de excessos. Quando se encontra na miséria, após uma severa fome na terra onde havia decidido viver, o filho decide voltar para a casa de seu pai, preparado para admitir seus erros e aceitar até o mais baixo dos postos na casa de seu pai, esperando pouco mais que um pouco de misericórdia. O que ele encontra ao retornar supera todas as expectativas. Seu pai, que o havia estado esperando, corre ao seu encontro, o abraça e o beija, ordenando imediatamente uma grande celebração para marcar seu retorno. Esta imagem do pai, que não só perdoa o filho, mas também o recebe com uma celebração, simboliza o amor e a misericórdia de Deus para conosco, independentemente de quão longe tenhamos errado ou nos afastado. A parábola também apresenta outro personagem importante, o irmão mais velho, que ficou em casa trabalhando fielmente ao lado de seu pai. Quando descobre o retorno de seu irmão e a celebração que foi preparada, sente-se ressentido e reclama, argumentando que ele, que nunca desobedeceu a seu pai, nunca recebeu tal honra. O pai responde amorosamente, assegurando-lhe que tudo o que tem é dele também, mas que é necessário celebrar o retorno do irmão menor, pois estava perdido e foi encontrado. Esta parábola é rica em significados e ensinamentos. Por um lado, destaca o conceito de arrependimento genuíno, não como um mero sentimento de remorso, mas como uma ação de voltar a Deus, reconhecendo nossos erros e mudando nosso caminho. Por outro lado, ilustra a alegria de Deus ao receber um pecador arrependido, uma alegria tão grande que é motivo de celebração celestial. Além disso, a história do irmão mais velho nos convida a refletir sobre nossa própria atitude em relação ao perdão e à misericórdia. Frequentemente, podemos nos encontrar na posição do irmão mais velho, lutando com sentimentos de injustiça ou ressentimento ao ver outros receberem graça e perdão. No entanto, a resposta do Pai nos lembra que o amor de Deus é ilimitado e que há graça suficiente para todos, nos encorajando a nos alegrarmos genuinamente pela restauração e sucesso dos outros. Em resumo, a parábola do filho pródigo
nos ensina sobre a natureza incondicional do amor de Deus, sua disposição em perdoar e a alegria que encontra em nosso retorno a Ele. Nos chama a todos, independentemente de nossos erros ou de quão longe tenhamos vagado, a voltar para casa, para Deus, onde encontraremos braços abertos e um amor que nos restaura e renova. Número 4. A parábola do bom pastor, profundamente narrada no Evangelho de João, nos oferece uma das imagens mais ternas e poderosas do cuidado e amor de Jesus por nós. Nesta parábola, Jesus não apenas se autodenomina o bom pastor, mas também detalha as qualidades que o distinguem de um simples cuidador contratado, ou mercenário, que não possui um vínculo real com as ovelhas. O bom pastor conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome, uma afirmação que vai além da mera familiaridade. Nos tempos de Jesus, um pastor passava tanto tempo com seu rebanho que chegava a conhecer as peculiaridades e características de cada ovelha. Desta forma, Jesus sublinha uma relação pessoal e íntima com cada um de nós, indicando que seu cuidado não é genérico nem impessoal, mas profundamente personalizado e cheio de amor. Além disso, Jesus ressalta a disposição do bom pastor de dar sua vida pelas ovelhas. Este não é apenas um compromisso teórico ou uma promessa vazia, é uma realidade que Jesus cumpriria na cruz. Diferentemente dos mercenários, que fogem ao primeiro sinal de perigo, porque seu único interesse é o salário e não o bem-estar das ovelhas, Jesus enfatiza seu compromisso inabalável conosco, mesmo até o ponto de sacrificar sua própria vida. Esta parábola também ilustra o conceito de liderança e proteção. Em um mundo cheio de lobos, problemas, tentações e perigos espirituais, Jesus, como o bom pastor, se coloca entre esses perigos e seu rebanho, protegendo-nos com sua presença e orientação. Sua vara e seu cajado, símbolos de direção e correção, são fontes de consolo, porque nos lembram que não estamos sozinhos nem desamparados em nossas batalhas e desafios. Jesus expande a metáfora ao falar de outras ovelhas que não são deste redil, insinuando a inclusão de gentios e pessoas de todas as nações em seu rebanho. Esta é uma promessa de expansão e unidade, mostrando que o amor de Jesus e seu sacrifício são universais, destinados a todos aqueles que o escutam e seguem sua voz. A parábola do bom pastor nos ensina sobre a segurança e o conforto que encontramos em Jesus. Nos assegura que, sob seu cuidado, somos conhecidos, amados e valorizados individualmente. Jesus nos convida a segui-lo, confiar em sua orientação e descansar na segurança de que, com ele, nossas almas encontrarão pastos verdes e águas de descanso, mesmo nos vales mais escuros da vida. Nos chama a reconhecer sua voz, segui-lo fielmente e experimentar o amor e a segurança que só o verdadeiro bom pastor pode oferecer. Número 5. A parábola do trigo e do joio, que Jesus expõe no Evangelho de Mateus, nos apresenta um poderoso quadro do reino de Deus e sua paciência com a humanidade. Nesta história, um homem semeia boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormem, seu inimigo vem e semeia joio entre o trigo. Quando ambos começam a crescer juntos, os servos do homem perguntam se devem arrancar o joio, mas ele aconselha esperar até a colheita para evitar danificar o trigo. No final, o joio é recolhido e queimado, enquanto o trigo é recolhido no celeiro. Esta parábola é uma ilustração vívida da realidade do bem e do mal coexistindo no mundo. O campo representa o mundo. O semeador é o filho do homem, Jesus. O trigo são os filhos do reino, e o joio, os filhos do maligno. A colheita simboliza o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Através desta narrativa, Jesus ensina que haverá uma separação definitiva entre o bem e o mal, mas esta ocorre segundo o tempo e o julgamento de Deus, não o nosso. O intrigante desta parábola reside na paciência do semeador, que decide não arrancar o joio imediatamente para evitar danificar o trigo. Esta paciência divina reflete a misericórdia e a longanimidade de Deus para conosco. Deus espera com paciência, dando a todos a oportunidade de se arrependerem e voltarem a Ele,
antes que chegue o momento do julgamento final. Nos mostra que, apesar da presença do mal no mundo, Deus está no controle e tem um plano definitivo para restaurar tudo segundo sua justiça. Além disso, esta parábola nos adverte sobre a realidade da justiça divina. Enquanto a misericórdia de Deus é grande, também o é sua justiça. No final, haverá uma separação entre o bem e o mal. O joio será arrancado e queimado, simbolizando o julgamento final sobre o mal. Isso nos lembra a importância de viver vidas que reflitam os valores do reino de Deus, buscando a santidade e evitando o mal. O ensinamento de Jesus através da parábola do trigo e do joio nos convida a refletir sobre nossa própria vida e sobre como estamos respondendo ao chamado de Deus, ao arrependimento e à conversão. Ao mesmo tempo, nos encoraja a ter paciência e esperança, sabendo que Deus está trabalhando no mundo e que no final o bem prevalecerá sobre o mal. Nos insta a ser como o trigo, crescendo firmemente no meio do joio, mantendo nossa fé e nosso testemunho em um mundo que muitas vezes parece dominado pelo mal, confiando que no final seremos recolhidos no celeiro celestial de Deus. Número 6. A parábola da grande ceia, relatada no Evangelho de Lucas, nos oferece uma rica e profunda metáfora do reino de Deus e da natureza inclusiva de sua convite. Nesta parábola, um homem prepara uma grande ceia e envia seu servo para chamar os convidados previamente selecionados para que venham, pois tudo está pronto. Contudo, um após o outro, os convidados começam a se desculpar. Diante dessa situação, o anfitrião, longe de cancelar o banquete, ordena a seu servo sair rapidamente às ruas e becos da cidade para trazer os pobres, aleijados, cegos e coxos. Mesmo após isso, ao ver que ainda há espaço, o anfitrião insiste para que se busque mais gente até encher sua casa, deixando claro que aqueles que rejeitaram o convite inicialmente não terão a oportunidade de provar a ceia. Esta história ilustra a generosidade sem limites de Deus e seu desejo de que todos participem do banquete que preparou, simbolizando a salvação e as bênçãos do reino de Deus. Os convidados originais podem ser vistos como aqueles que, devido à sua complacência, orgulho ou preconceitos, rejeitam o convite de Deus, confiados em sua própria autossuficiência ou presos em suas próprias agendas e desejos mundanos. O fato de que o anfitrião depois convida aqueles considerados indesejáveis e marginalizados pela sociedade sublinha a mensagem radical de Jesus sobre o reino de Deus. Não há barreiras nem distinções. O convite é para todos, especialmente para aqueles marginalizados e esquecidos pelo mundo. Isso desafia as expectativas e normas sociais da época de Jesus e da nossa, lembrando-nos que a graça de Deus não se baseia no mérito humano, mas em seu amor inclusivo e misericordioso. A insistência do anfitrião em encher sua casa reflete o desejo apaixonado de Deus de que ninguém fique de fora de seu reino. A salvação e a comunhão divina, simbolizadas pela grande ceia, estão disponíveis para todos aqueles que respondem ao convite com fé e humildade, independentemente de seu estado social, econômico ou moral. Isso nos chama a refletir sobre nossa própria resposta ao convite de Deus e sobre como acolhemos os outros à mesa do Senhor. A parábola da grande ceia nos ensina sobre a natureza do reino de Deus, um reino de graça, inclusão e amor sem condições. Nos convida a examinar nossas próprias desculpas e barreiras que nos impedem de aceitar plenamente a generosidade de Deus e a lembrar que somos chamados não apenas a desfrutar desta ceia, mas também a compartilhar o convite com outros, estendendo o amor e a acolhida de Deus a todos, sem distinção. Em última análise, nos lembra que o banquete do reino está preparado e esperando. Nossa resposta determinará se tomamos nosso lugar à mesa. Número 7. A parábola da ovelha perdida, contada nos evangelhos de Mateus e Lucas, nos apresenta uma das imagens mais ternas e reveladoras do coração de Deus em relação à humanidade. Jesus conta a história de um pastor que tem 100 ovelhas, mas uma delas se perde. Em vez de ficar com as 99 que estão seguras,
O pastor deixa seu rebanho para buscar a ovelha perdida, até que a encontra. E quando a encontra, a carrega sobre seus ombros, retornando para casa cheio de alegria. Depois, convida seus amigos e vizinhos a celebrar com ele a recuperação da ovelha perdida. Esta parábola destaca vários aspectos fundamentais do caráter de Deus e de sua relação conosco. Primeiro, mostra a iniciativa de Deus na busca pelos perdidos. Deus não espera passivamente que voltemos a Ele. Ele toma a iniciativa e nos busca ativamente. Esta busca incansável é um testemunho do amor profundo e pessoal de Deus por cada um de nós, independentemente de quão longe tenhamos errado ou nos afastado. Além disso, a parábola ilustra a alegria de Deus ao recuperar os perdidos. A celebração do pastor por uma ovelha reflete a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Este ênfase na alegria sublinha o valor que Deus coloca em cada indivíduo. Não somos simplesmente números em um rebanho. Cada um de nós é precioso e valioso, aos olhos de Deus, merecedor de uma busca pessoal e de uma celebração celestial ao ser encontrado. A ação do pastor de carregar a ovelha sobre seus ombros também fala da natureza do cuidado de Deus. Deus não apenas